Olá, meu nome é Gustavo Gus, sou professor da disciplina de Clínica Geral da USP, Clínica Geral e Propedêutica, do Departamento de Clínica Médica. Vou aqui falar nesta atividade sobre o método clínico centrado na pessoa. É uma introdução ao assunto focado nos alunos do 4º ano. Enfim, é uma área extensa e que aqui vamos dar um pontapé inicial. Este método clínico centrado na pessoa, o nome centrado na pessoa tem sido usado há muitas décadas. Provavelmente o primeiro que usou foi esse psicólogo, Carl Rogers, que ficou famoso na década de 60 e 70. E tem livros publicados com nomes parecidos, cliente no centro, a pessoa no centro, etc., Becoming a Person, enfim. Trabalhava desta forma como a pessoa no centro do cuidado. Mas o método que a gente vai falar, ele teve origem na década de 80, quando um professor de medicina de família, chamado Joseph Livenstein, visitou o departamento da medicina de família da Universidade de Western Ontario, em 1982. E lá, os alunos faziam perguntas e ele foi convidado, esta é a faculdade, ele foi convidado pelo professor Ian McWhinney, que foi o fundador do primeiro departamento de medicina de família no Canadá, que é justamente nessa faculdade. E nesses workshops, nessas atividades, os alunos perguntavam, a medicina de família na América do Norte estava, vamos dizer, no início, e nessa década de 80, porque o McWhinney migrou da Inglaterra para fundar este primeiro departamento no final da década de 60, então, digamos que ali tinha 10, 15 anos de medicina de família o Canadá, e os alunos de medicina perguntavam, como é natural, para este professor da África do Sul, por que a medicina de família era diferente. E enfim, e aí nasceu essa explicação através desse método clínico centrado na pessoa, que depois, na verdade, tomou outros caminhos e foi sendo usado por todas as especialidades e também outras profissões da área da saúde. Por isso que ele teve origem como nome Medicina Centrada na Pessoa, e hoje a gente fala Método Clínico Centrado na Pessoa, MCCP. Tem uma base teórica extensa, filosófica, que começa com a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn, que foi o livro mais importante para o McWhinney, para estruturar toda a sua teoria e a medicina centrada na pessoa. Passa por vários autores e principalmente também vale destacar a obra do Damasio, que fala desde o erro do Descartes até a procura por Spinoza, ou seja, a importância do Spinoza de não separar corpo e mente. E por fim, enfim, os trabalhos do Arthur Kleinman, que é um antropólogo, médico americano, que estuda as narrativas e a diferença do illness e do disease, que é uma das bases importantes aqui para o conceito de medicina centrada na pessoa. Foram publicados 3 livros, então para vocês verem que os workshops começaram em 1982, a primeira edição foi em 1995, por um motivo, eles queriam ter certeza que era um método clínico benéfico e não nocivo, ou seja, quanto que isso interferia no tempo de consulta, quanto que isso interferia na conduta, se isso poderia prejudicar o paciente, ou de fato se isso, para a publicação desta forma, teria benefício para as pessoas. Depois, em 2003, a segunda edição e, por fim, a edição corrente em 2014. Com a primeira edição de 95, ela tinha uma sistematização um pouco distinta do que é o outro, quer dizer, bastante distinta. Ela começou desta forma como se o paciente fosse passando pelos componentes da medicina centrada na pessoa até se chegar a uma decisão mútua ou uma decisão compartilhada que fosse boa para todo mundo. Enfim, eram 6 componentes, eu não vou ficar me atendo a esta forma, a esta versão, porque ela já avançou, mas ela tinha esta característica do paciente passando pelos componentes. A segunda versão, de 2003, que ficou ativa até recentemente, ela já não era desta forma linear e ela entendia os 6 componentes como integrados num método complexo.
Os 6 componentes que eram até 2014, até a data da última edição, eram explorar a enfermidade e a doença, entender a pessoa como um todo, elaborar um projeto comum, incorporar prevenção e promoção, intensificar a relação médico-pessoa e ser realista. E esses 2 últimos, o componente 4 e o 6, ser realista e incorporar a prevenção e a promoção da saúde, foram retirados por seguinte motivo. Primeiro, incorporar a prevenção e promoção como um componente separado, além de não ser específico do método clínico centrado na pessoa, a gente vive uma era atual de provável excesso de prevenção em muitos campos. Então, este componente se tornou obsoleto neste método clínico centrado na pessoa. Existe um excesso de rastreamento, um excesso de medicalização, enfim, um risco disso em várias áreas, vamos chamar assim, e por isso esse componente foi retirado e incorporado no componente 1 de uma forma que eu vou explicar em breve. E o componente 6, ser realista, que é fazer o que é possível, no tempo que é possível, não tentar tornar este método ou a consulta algo mais complexo do que pode se tornar. Não tem sempre todo o tempo para fazer a consulta muito de uma complexidade que não seja razoável para aquele momento, e a gente tem que atender ao longo do tempo, enfim, e também ser realista não é específico do método clínico centrado na pessoa, faz parte da vida, vamos chamar assim, e não precisaria estar ali. Então o método clínico centrado na pessoa foi enxugado através de 4 componentes. Então temos, que eu vou falar cada um por um, mas manteve o desenho de rede. Então temos aí uma estruturação semelhante à edição de 2003, sem os componentes 4 e 6, que é ser realista e incorporar prevenção e promoção. O componente 1, que é explorar a saúde, doença e a enfermidade, naturalmente, agora só ficou 4 componentes, um componente fundamental, mas esse específico dá o start, dá o início, é o ponto de partida do método clínico. E o que ele está querendo dizer? Que as pessoas, elas têm doenças, mas também têm enfermidades ou experiência da doença. Doença vem do inglês disease, enfermidade ou experiência da doença vem do termo illness. A tradução varia. Em Portugal, muitas vezes eles colocam doença, disease, como enfermidade e illness como doença. De qualquer forma, o que os antropólogos como Arthur Kleinman descreviam é que doença é o que a gente diagnostica, ou disease, e illness, ou enfermidade, experiência da doença, é a experiência do paciente, é o que ele fala, o que ele sente, o que ele conta. Nesse sentido, a saúde, e aí ele incorporou aquele componente de prevenção e promoção neste primeiro componente, criando este outro item que é a saúde. Ou seja, aqui na saúde está incluindo os hábitos e os seus, como a pessoa vive, como a pessoa lida com a sua própria saúde, está incorporada aqui. Então, aqui agora nós temos o illness, o disease e o health, que é como a pessoa se cuida. Nessa versão, a gente consegue ver, em 2003, que existia aqui no componente illness, essa regrinha mnemônica que eles chamam de FIVE, que é Feelings, Ideas, Functions and Expectations. Ou seja, sentimentos, ideias, função e expectativa. Essa regra mnemônica é para lembrar o que a gente tem que abordar quando a gente está falando de illness. Então, por a maior parte da nossa carga horária na faculdade de medicina, a gente se dedica a explorar o disease, da doença. Ou seja, tem dor, há quanto tempo, para onde vai, qual é o caráter e assim por diante, para a gente formar um diagnóstico.
E aí a gente tem que intercalar estas perguntas com perguntas que têm a ver com quais são os sentimentos, quais são as ideias, qual é a perda de função e quais são as expectativas dessa pessoa com este problema e com este encontro com este profissional. Então, muitas vezes é muito difícil, exige um treino, por isso que esta é uma introdução ao assunto, para saber fazer este raiozinho que intercala uma pergunta de disease com uma pergunta de illness e agora com uma pergunta de health, de saúde. Então, numa consulta, podemos fazer um formulário, mas às vezes uma conversa tem que ter esta interface e esta alternância de focos. Num momento a gente pergunta um pouco mais sobre a doença e outro momento um pouco mais sobre a experiência da doença. Não é muito fácil porque as perguntas às vezes, se não são adequadas ao momento e feitas da forma mais apropriada, elas a pessoa estranha. Por exemplo, o que você acha que é uma pergunta que tem a ver com a medicina centrada na pessoa, porém as pessoas podem não gostar dessa pergunta. Eu vim aqui para saber o que é, eu não sei o que é. Você já teve alguma hipótese do que seja? Você já pensou em tomar algum remédio? São perguntas que às vezes a gente faz, são intuitivas, mas também tem que ser encaixadas no momento certo. Enfim, uma pergunta muito comum é essa, então, você tem alguma ideia do que seja, se for bem feita? Outra pergunta que é muito importante, muito difícil de ser feita da forma adequada é o que você espera de mim como profissional. Nem sempre a gente consegue perguntar dessa forma e não é adequado perguntar exatamente dessa forma, mas é uma pergunta importante. De qualquer forma, para quem trabalha há bastante tempo na atenção primária, a gente percebe que as pessoas elas vêm treinadas, depois de passar por alguns médicos, em contar uma história de disease, e ao longo do tempo, quando a gente vai fazendo perguntas que tem a ver com o illness, com a experiência da doença, as pessoas vão treinando a falar isso, quais são os sentimentos dela, quais são os medos, quais são as expectativas, e isso vai ficando cada vez mais natural ao longo do tempo. As pessoas os pacientes que estão numa unidade de saúde em que isso é comum, eles vão se soltando e vão achando as perguntas cada vez mais naturais e a conversa flui um pouco mais. Mas isso exige um tempo também e uma mudança cultural, entre aspas, mais do profissional até do que o paciente, porque o profissional, ao longo do tempo, a medicina foi se dedicando tanto a essa parte do disease que as pessoas foram sendo treinadas a falar assim, dor nas costas há 3 dias, e se a gente faz uma pergunta, o que você acha, quais são seus medos, quais são suas expectativas, a pergunta soa estranha se não for bem feita. Depois o segundo componente, então, não mudou praticamente em relação ao primeiro. A edição de 2003, né, a terceira edição não mudou praticamente o segundo componente, que é entender esses 3 aspectos, doença, enfermidade e saúde, num contexto proximal, que é a família, a casa onde a pessoa mora, os amigos próximos, e num contexto distal, que é a comunidade, a cidade, enfim, o lugar que a pessoa vive e como ela interage com esse ambiente. Então isso é muito importante também. Aqui tem várias ferramentas, desde genograma, ecomapa, enfim, que às vezes são usadas como ferramentas estruturadas, outras vezes são usadas de uma forma não tão estruturada, mas a gente questiona o contexto proximal e distal também para chegar ao terceiro componente, que é o ápice do método clínico centrado na pessoa, que é chegar a uma decisão compartilhada. Então, a gente, na hora que chega no terceiro componente, a gente sabe que tem problemas, objetivos e papéis a serem colocados de forma explícita, né? Então, quais foram os problemas que a gente tratou, o que a gente vai fazer com cada problema, qual é o papel do paciente, qual é o papel do profissional.
Podemos até colocar isso numa planilha, mas claro que numa consulta isso fica inviável. De qualquer forma, a gente tenta sistematizar desta forma, deixando claro quais são os problemas, deixando claro quais são as prioridades e deixando claro qual vai ser o papel de cada um, para que a gente tenha uma decisão compartilhada. A decisão compartilhada deve ser das questões mais complexas na medicina e exige muita um grande treino, e simplesmente, às vezes, a gente entende a decisão compartilhada de uma forma meio banal. Eu perguntei se ela queria tomar o remédio e ela concordou. É um pouco mais complexo do que isso, por isso que também o método clínico centrado na pessoa é uma porta para a gente chegar na decisão compartilhada, mas não é o caminho todo. Então, a gente precisa evoluir como profissionais sempre em direção à decisão compartilhada, a autonomia das pessoas e ajudar elas a terem uma vida melhor e mais saudável, e não simplesmente tentar convencer elas de uma conduta específica ou de um caminho único. Às vezes é um caminho único, às vezes a gente tem que ser duro, mas a decisão compartilhada permite com que a gente tenha uma aderência maior ao tratamento, se a gente entende, como diz o primeiro componente, exatamente quais são os problemas, quais são as expectativas, os medos e as perdas na função. O quarto componente é relativamente simples, a gente sempre tem que aprimorar a relação profissional-paciente a partir dos outros 3 componentes anteriores e sempre fortalecer o vínculo com a pessoa ao longo do tempo. As pessoas também, às vezes, têm conceitos errados sobre medicina centrada na pessoa, ou método clínico centrado na pessoa. Nem sempre precisa fazer o FIFE, ou seja, o FIFE é o Feelings, Ideas, Functions, Expectations, que inclui medo. A gente não coloca medo no FIFE porque qual é o seu medo? É uma pergunta também, às vezes, estranha. E, embora seja importante identificar o medo, mas não de uma forma direta, dessa forma, qual é o seu medo, mas dessa forma mais sensível, vamos chamar assim, como perda na função, quais são suas ideias, quais são os seus sentimentos e as suas expectativas, mas não precisa fazer exatamente desta forma. Às vezes os alunos não tem como a gente chegar e falar, agora eu vou fazer o F, o I, enfim. No Canadá, que é a origem desse método, até se brinca que FIFE virou um verbo. Então, às vezes, em algumas consultas que sejam importantes, fazer o FIFE, o profissional ou o paciente, o aluno vai discutir o caso com o tutor e o tutor fala FIFE, let's FIFE. Quer dizer, precisamos saber quais são as ideias, expectativas para a gente avançar, senão a gente vai travar nessa consulta. Mas nem sempre tem que fazer desta forma cartesiana. Para saber se uma consulta, então, precisa do método, a gente precisa fazer consultas ligadas ao método, né? Não precisa fazer uma pergunta específica, fechada. A gente tem várias formas de fazer o método clínico centrado na pessoa sem fazer as perguntas fechadas. Não é psicanálise, não demora mais, traz uma maior satisfação. Todos esses foram estudos feitos pelo grupo canadense da década de 80 até a década de 90. Traz uma maior adesão, um maior desfecho clínico. Então, quer dizer, é um método flexível, embora não seja simples, e por não ser simples, o ensino desse método não é um desafio, mas o tempo nas unidades de saúde com os pacientes é uma oportunidade de ouro para se treinar o método clínico centrado na pessoa. A gente costuma usar uma figura dessas, que foi desenvolvida por um professor que já faleceu, o José Mauro, de Porto Alegre, que ele dizia que a abordagem centrada na pessoa é o todo, o iceberg, e a gente tenta ver ali o que está debaixo, mas sem tornar a consulta uma consulta terapêutica do ponto de vista psicanalítico. Não é este o objetivo, pelo contrário, é até tornar a consulta mais efetiva e objetiva. Um outro exercício que o Zé Mauro fazia era dessa figura nos workshops,
Então, uma figura de uma pessoa, e aí falando, eu preciso encontrar com a Vera, e aí qual é o problema? O problema é uma espinha. Quer dizer, se a pessoa chega e fala, o problema é uma espinha, e a gente não sabe mais nada dessa informação, a gente pode banalizar um problema que para a pessoa não é exatamente simples e complexo, que ele está inseguro de se encontrar com uma pessoa que para ele é importante e ele não gostaria de estar com uma aparência ruim, e isso tem um impacto na vida dele naquele momento. Então não é só uma espinha. E aí como que a gente tira essa informação rapidamente da consulta para tentar achar soluções com esta pessoa, que às vezes não são até escritas em livros, mas enfim, como a gente vai conseguir ajudar essa pessoa com os medicamentos, com os instrumentos que a gente tem de trabalho para resolver um problema que, como está nítido na figura, não é só uma espinha. Eu tenho um caso que eu costumo relatar, que é um aluno que me procurou no 5º ano. A gente estava discutindo o caso, ele ficou 50 minutos dentro de uma consulta, saiu da consulta depois de 50 minutos e falou: é simples, é gripe, tem tosse e febre há 3 dias e está com gripe. É uma mulher grávida com gripe. Aí eu falei, mas se ela tivesse certeza... Primeiro, você ficou 50 minutos, então tem mais informação, porque ele me passou o caso em 10 segundos, né? E tinha ficado 50 minutos dentro do consultório. Então eu estava muito curioso para saber quais eram as informações que tinham aparecido naqueles 50 minutos. E não consegui entender bem nos momentos seguintes que a gente discutiu o caso. E falei para ele, bom, se ela tivesse certeza que era gripe, ela não estaria preocupada. Então, provavelmente ela tem algum outro medo, alguma outra expectativa, alguma outra ideia do que ela tenha. E entramos no consultório, estava a pessoa gestante de 36 semanas por aí, ou um pouco menos, 35, mas já estava visivelmente gestante, e ela falou, eu perguntei para ela, tentei fazer uma pergunta de medicina centrada na pessoa, falei, discutimos o seu caso e pelo que eu entendi parece uma gripe, você concorda? E essa pergunta é uma pergunta feita a partir desse método clínico centrado na pessoa, é uma pergunta focada nisso, né, a fazer de uma forma diferente isso que a gente chama de FIVE, de entender as ideias, mas focada nesse problema. Então, ela estava grávida, de 3º trimestre, tinha uma suspeita de gripe, e eu perguntei se ela concordava, uma pergunta simples. Ela falou, eu concordo, mas o meu marido, ele acha que é rubéola. Aí, esta informação era uma informação relevante, que não apareceu nos primeiros 50 minutos, e a gente tinha que ter essa informação para poder falar com ela sobre rubéola na parte da avaliação e do plano, que está na aula de registro, que aliás, um parêntese, a avaliação e o plano também são conversados, não é só um dado que a gente joga para o paciente, mas a gente tem que receber o feedback dele do plano, como está descrito no método clínico centrado na pessoa, e da avaliação, quais são os seus problemas, você concorda que são esses problemas, se ele não concordar, a gente tem que entender por que ele não concorda, mas de qualquer forma é uma parte conversada também, não é só o subjetivo e o objetivo, que são dados que são imputados, e a avaliação e o plano são dados que são exportados. Não é assim que funciona, todas as partes do registro e da conversa e da anamnese são conversas. Então, nesse ponto, a gente conversou sobre rubéola com a pessoa, com a gestante, e falamos de 3º trimestre, dos riscos de rubéola, e não parecia rubéola, enfim, tranquilizamos a pessoa, mesmo que fosse rubéola, no 3º trimestre qualquer risco é menor, etc e tal, mas não tinha nenhum indício de que fosse. A gente saiu do consultório e, por coincidência, estava o marido esperando na porta, e ele não estava na entrada, né, quando a gente entrou.
ele chegou enquanto a gente estava dentro do consultório com a pessoa gestante. E aí saímos e falamos, o senhor é o marido? Ele falou, sou. Eu perguntei. Aí ele espontaneamente perguntou, é rubéola? Sem a gente falar nada. E aí a gente já conversou sobre isso e ela vai te contar, mas se quiser a gente conversa um pouco aqui e falamos um pouco mais sobre rubéola e gestação. De qualquer forma, o método clínico centrado na pessoa, então, ele tem essa possibilidade da gente nos aproximar, vamos dizer assim, de um contexto complexo de uma forma mais rápida e efetiva do que quando a gente não usa o método clínico centrado na pessoa. É um método bastante efetivo, não resolve todas as questões, não garante a decisão compartilhada, mas como eu disse, é uma porta de entrada para isso. A gente discute muito se o método clínico centrado na pessoa é um novo paradigma. Para o McQueen, que desenvolveu, ele acreditava que era um novo paradigma e isso permanece uma polêmica, o paradigma sob a ótica do Thomas Kuhn, que escreveu A Estrutura das Revoluções Científicas. E era isso, queria agradecer a atenção de todos e importantíssimo que essa aula é só uma introdução ao assunto e o mais importante de tudo é aproveitar os momentos da prática para treinar o método clínico centrado na pessoa e pedir ajuda para os tutores que são todos capacitados a oferecer suporte no método clínico centrado na pessoa. Obrigado e até a próxima.